Olá, tudo bem? Vamos responder mais um comentário, e este comentário é da nossa irmã do canal Desenhos com Gabi. Desenhos com Gabi, e ela fez esta pergunta no comentário. Boa noite, irmãos em Cristo. Irmão Cláudio, se for possível, faça um vídeo sobre os líderes desses templos, esses homens que ficaram milionários com falsas doutrinas. Um abraço, amo o seu trabalho, que Deus te abençoe. A verdade é uma só. Do ano 70, quando houve o juízo, houve o julgamento, o juiz eterno, foi dado fim aos títulos e aos dons. Isso está escrito na Bíblia. Isso não sou eu que estou inventando. Está escrito. Mas é mais cômodo para a teologia, foi mais cômodo para Constantino no ano 317, foi mais cômodo para João Calvino, Armínios, Jacobus Armínios, para Lutero, que aquelas 95 teses de Lutero que não serviu para nada. Religioso dá valor àquilo. Religioso dá valor em tudo, né? Tudo que é contrário aos escritos bíblicos, religioso dá valor. Mas não existe mais. Porque havia necessidade, ou haviam necessidades de líderes religiosos que tiveram dons de pastor, de bispo, de mestres, de presbíteros, para disseminar, para espalhar o evangelho, para espalhar as boas novas, a sã doutrina, a doutrina pregada por Paulo, a doutrina que Paulo recebeu, a revelação diretamente do Cristo ressuscitado, para pregar aos gentios. Porque assim está em Romanos capítulo 2, versículo 16, que ele falou que o juízo seria com base no evangelho que ele pregou. Que o evangelho que ele estava pregando seria a base, seria o instrumento que seria usado para o juízo do ano 70 descer. Então, tanto os gentios como os judeus passaram por aquele juízo. Então, por isso que foi preparado, por isso que eles tinham dons naqueles dias. Porque assim Deus disse lá em Joel 2, né? Falou que nos últimos dias derramarei do meu espírito sobre as pessoas. E em Atos 2, Pedro também utilizou dessa profecia, porque Pedro estava ali falando, reunido com as pessoas, e eles começaram a falar em outros idiomas, e as pessoas achavam que eles estavam embriagados. Pedro falou, claro que não. Como pode estar embriagado, sendo ainda 9 horas da manhã, a hora terça? Mas isso não. Ele falou, não, isso está escrito lá em Joel, na profecia, que nos últimos dias Deus derramaria do Espírito dele. Então, quando Deus derramou o Espírito dele, foi para o quê? Foi para os títulos e para os dons, para preparar os irmãos. Então, por isso que havia o dom das línguas, havia o dom da glossa, que era para falar, para disseminar o evangelho, para falar das grandezas de Deus a todos os povos que estavam antes do juízo do ano 70. Assim, por isso que teve a necessidade. Então, respondendo isso aqui, esse seu comentário, o que tem por aí são fraudes, são falsos. Por isso que cada vez mais eles se tornam mais milionários, mais bilionários. Por isso que eles se acham cada vez mais poderosos. Porque eles estão no engano. E quem procura eles está fazendo o quê? Está no engano, está na carnalidade. E por estarem praticando, desejando obras carnais, o próprio Deus deixa que eles fiquem mergulhados até a cabeça, até o último fio de cabelo, no mar do engano. Porque assim está escrito. As pessoas não querem dar crédito ao juízo já ocorrido. As pessoas não querem dar crédito que Jesus já voltou e julgou os israelitas. As pessoas não dão crédito ao tabernáculo espiritual dele, que está no espírito dos homens e que ele mesmo, Deus, faz morada. As pessoas não dão crédito nisso. As pessoas não dão crédito que a justiça eterna já foi estabelecida. Não. Eles não acreditam. Os seres humanos, eles gostam de festa, eles gostam de pão, eles gostam de circo. Eles gostam dessas coisas. Eles acham que nem eu. Eu não frequento lugar nenhum. E eu vivo por fé. Eu vivo 24 horas por dia crendo que em meu espírito está o tabernáculo de Deus. E assim eu sou suprido de todas as necessidades. Eu não preciso de religião.
Eu não preciso de pregador, de religioso falando na minha cabeça. Claro que não. Eu não preciso de livros, de literaturas fora da Bíblia. Claro que não. Porque a plenitude está em mim, a plenitude está no meu entendimento. E eu confesso isso e vivo tranquilo, a mente tranquila, leve, suave. Aí eu te convido a ler em Efésios capítulo 4, do versículo 7 em diante. Porque aqui, quando levou o cativeiro, ele deu dons aos homens. E esses dons aos homens, estavam os títulos aos homens, para preparar os irmãos que iriam passar pelo juízo. Então, como que iriam preparar os irmãos se não tivesse professores, mestres, se não tivesse guias, se não tivesse instrutores? Então foi preparado. E esses que eram os instrutores naqueles dias, esses que eram os mestres, os professores, eles foram revestidos de dons. De dons. Veja, vamos ler então. Eu estou usando o texto da Nova Almeida Atualizada, NA. Veja. E a graça foi concedida a cada um de nós, segundo a medida do dom de Cristo. 8. Por isso, diz, quando ele subiu às alturas, levou cativo o cativeiro, ou seja, levou preso aquele que escravizava. Eu já fiz vídeo disso aqui, é uma revelação muito interessante. Quando ele subiu, levou cativo o cativeiro, ele levou preso o que escravizava, o que aprisionava. O que é que aprisionava? Quem era o cativo que aprisionava? Eram as leis mosaicas. Então, quando ele subiu, ele deu fim às leis. E concedeu dons aos homens. Tá vendo? Quando ele subiu, concedeu. Então, antes dele subir, nos homens não haviam dons. Não havia dons e muito menos entendimento. 9. Ora, o que quer dizer ele subiu? Senão também aquele que havia descido até as regiões inferiores da terra? 10. Aquele que desceu é também o mesmo que subiu acima de todos os céus para encher todas as coisas. Céus, porque são 3 céus. 11. E ele mesmo concedeu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres. Aqui, ó, os guias e professores. 12. Entenda, leia tudo para você entender. Com vistas ao aperfeiçoamento dos santos para desempenho do seu serviço para edificação do corpo de Cristo. Então foi dado dons e títulos com vistas ao aperfeiçoamento dos santos para o desempenho do seu serviço. Então foi dado dons e foi dado título para um propósito. Não foi dado títulos e dons para que eles ficassem se aparecendo, se mostrando. Não. Foi para um propósito. Com vistas ao aperfeiçoamento dos santos. Para o desempenho do seu serviço. Para a edificação do corpo de Cristo. Não o corpo de Moisés. Esses hoje em dia fica falando, esses que são milionários que você falou, que você comentou, eles se acham que têm dons que fazer, mas o dom que está neles é o de roubar, é o de explorar os trabalhadores. Os dons que estão nesses que se dizem homens de Deus é o dom do estelionato, é o dom da manobra, é o dom da safadeza, porque era para preparar eles ali, eles naquele tempo, edificação do corpo do Cristo ressuscitado. Era para ensiná-los, para prepará-los a respeito do Cristo ressuscitado. E por aí você vê alguém explicando o corpo de ressuscitado? Não, é Moisés. 13. Veja aqui. Veja, até significa um tempo. Ou será que essa interpretação minha tá... Eu não estou entendendo a verbalização da coisa. Até que todos cheguemos à unidade da fé. Então era até um prazo que cheguemos. Cheguemos nós aqui ou cheguemos significava eles daquela época? Preste atenção nas entrelinhas, procure entender o significado das palavras, leia a oração, leia o parágrafo, leia o versículo todo para você e releia e vai entendendo, vai procurando
o que significa a temporização, o tempo das coisas. Então veja aqui, deixa eu ler aqui mais. E ele mesmo concedeu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres, com vistas ao aperfeiçoamento. Então aqui foi dado dons para preparar eles com vista ao aperfeiçoamento dos santos e o desempenho do seu serviço, para a edificação do corpo de Cristo. Até que todos cheguemos à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus, para que não mais, até que cheguemos à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus, ao estado da pessoa madura, à medida da estatura da plenitude de Cristo, para que não sejamos mais como crianças, arrastados pelas ondas e levados de um lado para outro, por qualquer vento de doutrina, pela artimanha das pessoas, pela astúcia que induzem ao erro, mas seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo. Cresçamos aqui, era eles naquele tempo, porque o juízo não tinha acontecido ainda. De que todo o corpo bem ajustado e bem consolidado pelo auxílio de todas as juntas, segundo a justa cooperação de cada parte, efetua o seu próprio crescimento para a edificação de si mesmo em amor. Então você preste muito bem atenção nesses versículos aqui, do 11, 12, 13, 14. Leia esse, releia, e vai fracionando, vai separando o entendimento. O tempo, a serventia, para que foi dado, qual o significado daquilo, qual o sentido daquilo. Aí você vai degustando, você vai, como que fala? Vai esmiuçando esses versículos aqui, e você começa a entender as minúcias, a interpretação ali que está oculta nesses 4 versículos. Aqui é muito importante isso aqui. Nesses 4 versículos você já consegue entender por que foi concedido, por que foi concedido títulos de apóstolos, de profetas, de tudo. Porque naquele tempo havia dons. E esses dons deveriam estar em alguém. E deveriam estar em quem? Em quem ensinava. Em quem ministrava os ensinamentos a respeito de Cristo. Por quê? Porque lembra que quando Jesus disse aos discípulos que eu vou, em meu lugar eu deixarei o Consolador, que falará das coisas do alto, que falará das coisas de Deus, que será testemunha, minha testemunha dele, de Jesus. Os dons nunca foi dado assim para eles ficarem ricos. Os dons nunca foi dado para eles terem status, para ser soberbos. Não. Os dons sempre foram dessa forma, para falar das grandezas de Deus, para falar das coisas futuras a respeito de Deus, dos acontecimentos. Então é uma coisa muito simples de entender. É muito fácil de você entender. Por que não existe mais dons do ano 70 para cá? Por que não existe mais esses pastores, bispos, títulos dados por Deus nos dias de hoje? Não existe mais. Por que não existe mais? Porque não existe mais dons. Se não existe mais dons na terra, então esses que estão por aí dizendo que são ministros de Cristo, pregadores de evangelho, que falam em nome de Deus, eles estão falando por que dom? Qual é o dom que está neles? Eles têm o dom da profecia? Não. Eles têm o dom da revelação? Não. Eles têm o dom da cura? Não. Eles têm o dom de falar idiomas? Não. Aí você vai falar do outro lado, não, mas lá na minha igreja, lá ele fala o balabachura. Não, isso não é dom de língua, isso aí é uma enganação de língua. Isso aí não existe, isso aí é a falcatrua. Então, é um raciocínio bem lógico. Se não existem mais dons, então ninguém mais pode falar como sendo alguém merecedor do título, como era naqueles dias. Entenda isso comigo, quer ver? Leia 1 Coríntios, capítulo 13, versículo 8 ao 10. O amor jamais acaba. Havendo profecias, desaparecerão. Havendo línguas, cessarão. Havendo ciência, passará. Pois o nosso conhecimento é incompleto e a nossa profecia é incompleta. Mas quando vier o que é
completo. Quando vier o que é completo, então o que é incompleto será aniquilado. Então, esses 3 versículos aqui, Paulo estava falando que quando o perfeito viesse, ou o completo, porque na NVI está assim, ó, na NVI está o perfeito, quer ver? Quando, porém, vier o que é perfeito, o que é imperfeito desaparecerá. Então, aqui, ó, nesses 3 versículos aqui, Paulo estava falando que, em parte, aqui, ó, o amor nunca perece, mas as profecias desaparecerão, as línguas cessarão, o conhecimento passará, pois em parte conhecemos e em parte profetizamos. Quando, porém, vier o que é perfeito, o que é imperfeito desaparecerá. Então, o perfeito veio no ano 70. Ele veio e fez o quê? Ele estabeleceu a nova Jerusalém espiritual. Ele estabeleceu a justiça eterna, Daniel 9:24. Ele estabeleceu o tabernáculo espiritual que está nos homens. Aonde? No espírito dos homens, onde ele mesmo faz morada. Apocalipse 21:2 e 3. Então, ele veio quando? No juízo do ano 70. Quando ele veio, foi dado fim aos dons. Porque não precisa mais pregar evangelho. Porque não precisa mais anunciar que juízo virá, porque o juízo já ocorreu. No versículo 13 aqui fala, né? Os dons que permanecem a fé, a esperança e o amor. Esses 3 aqui não acabam nunca, tá? No 13. Então, aqui, esses dons. Aí teve uma irmã um dia que colocou assim, mas aí não tá falando que o dom da cura acabou. Mas é que, para um bom entendedor, um pingo basta. Mas aí eu vou colocar na Bíblia Viva, que ela fala assim, ó, todos os dons e poderes especiais que vêm de Deus terminarão um dia. Todos aqui. Quando fala todos, o dom da cura não está aqui? O dom do que outros dons que tinham? Não tá. Aqui não fala. Quando fala todos, não é tudo? Todos os dons e poderes especiais que vêm de Deus terminarão um dia. Estava falando que um dia termina isso aqui. Porém, o amor continuará para sempre. Algum dia a profecia, o falar em línguas desconhecidas e a sabedoria especial, os dons desaparecerão. Porquanto agora sabemos muito pouco, mesmo com nossos dons especiais. Tá vendo? Eles lá, eles tinham dons especiais. E a pregação dos mais dotados é ainda muito imperfeita. Entretanto, quando tivermos sido feitos completos e aperfeiçoados, você vê que esse versículo aqui sai fora. Entretanto, quando tivermos sido feitos completos, mas aqui não é. Se você vê lá no Códice Sinaítico, fala igual a Nova Almeida Atualizada. Entretanto, quando tivermos sido feitos completos e aperfeiçoados, então cessará a necessidade desses dons especiais. E insuficiente, e eles desaparecerão. Aqui não, deveria estar como está na Nova Almeida Atualizada. Quando o perfeito vier, aqui ó, porque aqui está igual ao Códice Sinaítico. Mas quando vier o que é completo, não, aqui não fala que nós, quando nós fomos, Paulo não estava falando quando eles fossem completos, aperfeiçoados, não. Mas quando vier o que é completo, você vê? Por isso que é importante você ter vários textos bíblicos e você ter o conhecimento deles, porque senão você pega lé com cré. A pessoa acha maravilhoso aqui a Bíblia Viva 2002, no versículo 10, 8 e 10 e 9, fala, nossa, olha que perfeição. Todos os dons e poderes especiais que vêm de Deus terminarão um dia. Então você vê todos. Na Nova Almeida Atualizada não está todos, está falando assim, o amor jamais acaba. Havendo profecias, desaparecerão. Havendo língua, cessarão. Havendo ciência, passará. Você vê que aqui não fala todos. Mas para um bom entendedor, os dons seria dado fim. Quando? Quando o que é completo viesse. Então, como que pode esses, minha irmã, que você falou aí, deixa eu ler aqui, desenhos da Gabi. Então a Gabi, eu acho que é Gabi. Então você acha que tem sentido? O que tem por aí é fraude, por isso que eles são ricos. Porque o Deus deles é o Deus do escambo, o Deus deles é o Deus da troca, o Deus deles é Mamon, o Deus deles é o bolso dos seus clientes, dos seus fornecedores. Seus clientes não, dos seus fornecedores. O Deus deles é o bolso da sua plateia. Esse que é o Deus deles. O Deus deles é o Deus da mentira, é o Deus da falsa promessa. O Deus deles é o que ficaram anunciando, Jesus está voltando. Por quê? Anunciando que Jesus está voltando, a plateia fica aprisionada. As pessoas ficam aprisionadas em seus currais e não conseguem ter um horizonte e enxergar nada. Porque eles fazem a mente das pessoas, cuidado com youtubers, cuidado com esses influencers que tem por aí. Mesmo a gente mostrando, mesmo a gente lendo, mostrando a Bíblia, coisa que eles não fazem,
mostrando a Bíblia, mostrando escrito, mas as pessoas ficam com o pé atrás. Falam, eu não vou assistir esse Cláudio Mendes não, porque eu vi falando que ele é herege, que ele fala que Jesus já voltou, ele fala que o meu pastor não existe, e não existe mais. Gabi, não existe mais pastor, bispo, profeta, profetisa, missionário, missionária, presbítero, não existe mais nada disso. Não existe mais. Por que não existe mais? Porque não há mais necessidade de se pregar evangelho. O evangelho era para pregar, para preparar as pessoas que iriam passar pelo juízo do ano 70 DC, quando Jesus voltou como juiz e julgou os israelitas. E assim aconteceu no ano 70 DC, tá bom? Então, boa noite, irmão em Cristo Cláudio. Se for possível, faça um vídeo sobre os líderes desses templos, esses homens que ficaram milionários com falsas doutrinas. É isso daí, é isso. Então, eles só estão dessa forma porque não existe mais. Todo lugar que você passar, que você vê aberto lá dentro um carinha, um camaradinha de terno e gravata, gritando, eu sou homem de Deus. Quando você estiver preparado, você dá um brado lá na porta, você fala, você não é nada, você é um mentiroso, você é um cão guloso, você é um ladrão. Isso que você é. Você está usando a Bíblia para tomar dinheiro desses coitadinhos, desses incautos que não sabem nada de Bíblia. Todo mundo vai olhar para trás para você assim, ficar regalar o olho. E a pessoa falar isso lá na porta do Braizão lá, que cabe 10 mil pessoas. Pessoal, se eu for lá porque é uma grade, ela tem umas grades em volta, ela tem jardins, tem tudo, eu passo lá em frente e eu vejo. E a pessoa, se eu chegar lá fora e no dia de domingo, 10 horas da manhã, que ela diz que é a hora que eles buscam o Espírito Santo, eu pegar um megafone na porta e começar a falar, gente, sai para fora, esses que estão aí não são pastores, bispos, eles são ladrões, eles estão roubando vocês. E a pessoa, o que aqueles seguranças fazem comigo? Eles me massacram, é tanto tiro que eu levo ali que não tem cabimento. Porque eles estão preparados, a mente deles está preparada para roubar, para mentir, para tomar dinheiro das pessoas. A mente deles não está preparada para outra coisa, não. É só isso, infelizmente, é isso que está na vida desses frequentadores, desses alçapões. Tá bom? Então, eu respondi mais esse comentário. E por que não existem líderes religiosos como nos dias de Paulo? Por causa disso, porque aqueles líderes eram para preparar os irmãos que iriam passar pelo juízo. Tá bom? E se foi útil, dê aquele joinha, compartilhe esse vídeo, se inscreva no canal, ative o sininho. E se você que assistiu respondendo esse comentário tiver também dúvida, pode colocar aí. Talvez demore um dia, porque eu estou carregado, tem muitos comentários para responder, tá bom? Mas eu tenho um prazer de responder mesmo. Às vezes eu respondo mesmo ali no escrito, às vezes eu uso para fazer um vídeo, que olha, vai dar mais de 20 minutos de vídeo. Quer dizer que aí ajuda a Gabi e ajuda muito mais pessoas. Tá bom? Espero ter te ajudado de alguma forma e até a próxima, se assim o Pai permitir. Tchau, tchau.